Então, pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre força magnética em cargas pontiformes. Bora pro vídeo. Então, pessoal, a força magnética que atua em cargas pontiformes, ela recebe essa equação aí, ó. Força igual a Q V vetorial B, né? Vetor velocidade da partícula e vetor indução magnética, né? Que é esse B. Tudo bem? Então, essa força, né, respeita a chamada lei de Lorentz e respeita uma regrinha básica ali de vetores que é produto vetorial. Então, a força magnética é um terceiro vetor que é o produto de outros dois, né? Do vetor velocidade e do vetor indução magnética. Então, é Q V vetorial B. Então, como é que a gente calcula o módulo dessa força, né, pessoal? Já que força magnética é um vetor, e vetor tem módulo, direção e sentido. Vai ser o valor da carga, o valor da velocidade da partícula, o valor do campo magnético, né, expresso em Tesla, o vetor indução magnética, seu módulo, vezes o seno do menor ângulo formado entre eles. Agora, a direção e sentido é dada pela regra da mão direita, pessoal. Tudo bem? Nós temos aqui a representação de uma mão direita, onde você tem ali o campo magnético dado pelo indicador ou pelos dedos, né? Indicador, médio, anelar, mindinho, tudo bem? Nós temos ali a direção em sentido do campo. A direção em sentido do vetor velocidade vai ser dada pelo dedo polegar. E a força magnética, pessoal, vai sair da palma da sua mão, ou simplesmente assim, né? BVF. Vem bem forte. Nós temos aqui a regra da mão direita para expressar a direção e sentido da força magnética que atua em uma partícula no interior de um campo magnético. Bom, polegar, velocidade, indicador, vetor indução magnética, campo magnético, e dedo médio, nós temos aí a força magnética para o dedo médio. Simplesmente regra do tapa, pessoal. Nós temos ali campo, né, na direção e sentido desses dedos, velocidade do dedo polegar e o tapa, no caso, para expressar a direção e sentido da força. Pode ser regra da mão direita ou regra do tapa. Essa regra é geral para expressar produto vetorial. Então, mais uma vez para vocês, pessoal, polegar vai ser a velocidade, o indicador, o vetor indução magnética, campo magnético, e o dedo médio, a nossa força, tudo bem? Vamos para o exemplo, pessoal, questãozinha da PUC. Um elétron num tubo de raios catódicos está se movendo paralelamente ao eixo do tubo com velocidade de 10 elevado a 7 metros por segundo. Aplicando-se um campo de indução magnética de 2 Tesla, paralela ao eixo do tubo, a força magnética que atua sobre o elétron vale... Então vamos lá. No sistema internacional, velocidade em metro por segundo, força em Newton, vetor indução magnética, campo magnético em Tesla. Tudo bem, pessoal? Essas são as unidades do sistema internacional para as grandezas que eu estou trabalhando até agora. Então ele quer saber direto, a pergunta foi direta, a força magnética que atua sobre esse elétron. Temos lá, força magnética QVB seno θ. A carga do elétron, pessoal, 1,6 vezes 10 a menos 19. Velocidade, pessoal, 10 elevado a 7. O B, 2 Tesla. Agora, como ele fala aqui, que ela está se movendo paralelamente, né, ao eixo, né, do tubo, então nós temos ali a velocidade da partícula, do elétron, paralela às linhas de indução do campo magnético. Pode ser 0 grau? Pode ser 0 grau. Pode ser 180 graus? Pode ser 180 graus. Não importa, porque seno de 0 é 0 e seno de 180 também é 0. Isso é um caso particular onde a força magnética não atua sobre a partícula no interior do campo magnético. Se ela entrar paralela às linhas de indução, não tem força magnética. Tudo bem, pessoal? Porque seno de 0 é 0 e seno de 180 também é 0. Então, tem diferença, pessoal, se a carga é positiva ou negativa, né? Quando ela entra no campo magnético, sim, tem diferença, tá? Se a carga for positiva, ela vai seguir certinho a regra da mão direita. Temos ali, ó, campo entrando, essa é a notação da pessoa, olha ali para cima, ó. B entrando perpendicularmente ao plano do papel, é o xizinho. Então, campo entrando no plano do papel. A bolinha seria o campo saindo. Pensa numa flecha. Quando você é o cara que recebe a flechada, você olha e vê a ponta da flecha. Quando você é o arqueiro que lança a flecha, você vê as peninhas da flecha, o X. Então, pensando na flecha, nós temos aí campo entrando, eu vejo o xizinho, entrando perpendicularmente, né, ao plano do papel, ao plano do computador, ao plano do quadro. E saindo perpendicularmente, você vê a pontinha,
campo entrando, campo saindo. Então, nesse primeiro exemplo aí para carga positiva, o campo está entrando. Nós temos velocidade vertical para cima, a força horizontal para a esquerda. Tudo bem, pessoal? Então, ó, campo entrando, velocidade vertical para cima e a força horizontal para a esquerda. Se a regrinha da mão direita for seguida de forma correta, quer dizer, deu certinho, a carga é positiva. Agora, quando a carga é negativa, imagina, quando você tem um vetor velocidade v andando para a direita, né, tá tudo bonitinho. Agora, como é que eu indico o vetor velocidade andando para a esquerda, pessoal? Lembra, eu coloco o sinal de menos? O menos influencia no sentido do vetor. Tudo bem, pessoal? O sinal, melhor dizendo, influencia no sentido do vetor. Então, quando eu coloco uma carga negativa ali, pessoal, vai ficar o menos força magnética. Então, pensa o seguinte, se a regra da mão direita me manda colocar a força horizontal para a esquerda, no segundo caso ali para a carga negativa, era isso, pessoal, como é que tá? Campo entrando, velocidade inclinadinha assim, tudo bem? Opa, a força está no sentido oposto. Deveria estar aqui a força, ó, saindo, fugindo da curva, mas não, ela aponta para o interior da curva. Então, quando a carga é negativa, você vai seguir a regra da mão direita, sabendo que é o contrário, é o vetor oposto. Vetor oposto é o mesmo vetor, mesmo módulo, mesma direção, porém sentido oposto do que seria correto da regra da mão direita. Então, dizemos que a carga, quando ela é negativa, né, a força magnética segue o sentido contrário do produto vetorial VB. Agora, pessoal, o ângulo, né, falar desse ângulo, esse ângulo de entrada da partícula, né, nós já vimos que influencia naquele exemplo, né, de seno de zero, a força magnética deu zero. Então, o ângulo que a partícula entra no campo magnético influencia em sua trajetória também. Bom, se a partícula entrar com um ângulo de 90 graus, nós temos aqui, seno de 90 é igual a 1. Então, fica somente força magnética, a QVB. Nesse caso, a partícula só vai girar num plano fixo ali. Porém, se a partícula entrar com um ângulo entre 0 e 90 graus, além de girar, ela vai caminhar para frente. Nós teremos uma componente da velocidade paralela às linhas de campo magnético, às linhas de indução, e uma velocidade, uma componente de velocidade perpendicular a essas linhas de indução. Então, uma velocidade faz com que ela gire, e a outra velocidade faz com que ela ande para frente. Então, temos ali uma hélice cilíndrica, tá, pessoal? Então, isso acontece quando o ângulo, né, de entrada é entre 0 e 90. Lembra, se o ângulo é zero, seno de zero é zero. Então, não tem força magnética. Então, se a partícula entra paralela às linhas de indução, não tem força magnética. Se é entre 0 e 90, descreve uma hélice cilíndrica, uma componente da velocidade paralela às linhas de indução e uma componente perpendicular às linhas de indução. E quando é 90, pessoal, ela só gira num plano fixo. A força magnética vai ter uma característica, né, quando o ângulo é de 90 graus, de ser uma força centrípeta, uma força que aponta para o centro da curva, perpendicular ao vetor velocidade, proporcionando uma aceleração incapaz de alterar o módulo da velocidade, somente direção e sentido. Então nós temos ali uma força centrípeta e o vetor velocidade sempre tangente à curva. Agora um exemplo, pessoal, mais um exemplo. Suponha que uma carga elétrica de 4 microcoulombs seja lançada em um campo magnético uniforme de 8 Tesla. Sendo de 60 graus o ângulo formado entre V e B, determine a força magnética que atua sobre a carga, supondo que a mesma foi lançada com velocidade de 5 vezes 10 ao cubo metros por segundo. Então vamos lá. Valor da carga, micro, né, 10 a menos 6. 5 vezes 10 ao cubo é a nossa velocidade. 8 Tesla é o vetor indução magnética, o seu módulo, né? E 0,87 aproximadamente o seno de 60. Então, pessoal, fazendo essa continha dá 1,4 vezes 10 a menos 1 newtons. Letra D. Agora, pessoal, a dinâmica da partícula entrar nesse campo magnético, né? Vamos admitir esse ângulo de entrada igual a 90 graus, que eu falei com vocês. Então, vou ter ali, ó, campo entrando, olha na figura, pessoal, partícula positiva, tá? Campo entrando, velocidade horizontal para a esquerda, a força magnética ela é vertical para baixo. Tudo bem? Então ela faz com que o vetor velocidade tome aquele puxão, né? Proporcionando uma aceleração centrípeta. Por isso que a força magnética vai ter uma característica, né, de força centrípeta nesse caso. Então fica somente, né, QVB, porque seno de 90 é igual a 1. Igualando, pessoal, força magnética a força centrípeta, eu tenho QVB igual a força centrípeta, que é mv quadrado sobre r, né? Aí eu posso cortar esse quadrado com esse v aqui, ó.
Cortei, sobrou mv sobre r igual a qb. Aí eu posso ter, pessoal, várias expressões, tá? Velocidade é r, qb sobre m, raio, carga, vetor indução magnética sobre a massa. Eu posso ter velocidade igual a 2πr sobre tesão, lembra disso? Lá em movimento circular, 2πr é o comprimento da circunferência, né? E tesão é o período, o tempo gasto para completar uma volta inteira. Então eu posso substituir isso aqui e obter várias situações, tá? Eu posso isolar o raio, por exemplo, eu posso achar uma expressão para o período, isso aí vai depender do exercício, tá? Nos exercícios, eu vou começar de força magnética igual a força centrípeta e destrinchar e chegar na equação. Na verdade, você tem que saber chegar na equação. Importante é isso, tá? Que a força magnética, nesse caso, vai ter o comportamento de força centrípeta e você tem que chegar na equação do que ele está pedindo. Se é raio, chega na expressão do raio. Se é período, eu consigo chegar na expressão do período. Agora, lembrando, pessoal, que trabalho é força, deslocamento e cosseno do ângulo. O ângulo formado entre o vetor deslocamento e o vetor força é 90 graus. Porque o vetor deslocamento, ele segue a direção em sentido do vetor velocidade, porque ΔT é positivo, né? Então, o sinal que estiver na velocidade vai ter um vetor de deslocamento instantâneo. Vetores com o mesmo sinal, mesma direção e sentido. Então, nós temos aí o deslocamento também perpendicular à força. Obrigatoriamente, pessoal, o produto vetorial, ele gera um vetor obrigatoriamente perpendicular aos outros dois, ou ao plano determinado pelos outros dois. A força magnética, ela é um produto vetorial. Então, obrigatoriamente, ela é perpendicular a esse plano. Tudo bem? Então, FD cosseno de 90 é zero. Então, o trabalho da força magnética vai ser zero. Ela atua como força centrípeta, né? Nesse caso. Então, pessoal, uma questão fresquinha do Enem do ano passado, 2019. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir massas de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante, campo magnético uniforme, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Tá aí a trajetória, pessoal. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme, sublinha isso, tá? Movimento circular uniforme, no plano YZ. Então, no plano YZ, nós temos o movimento circular uniforme. Tá aqui, ó. Então, eu coloquei o campo saindo, né, apontando para você, a velocidade vertical para cima, tudo bem? Nós teremos ali a força magnética desse jeito, ó, apontando para o centro dessa curva. Uma força, né, com comportamento de força centrípeta. Então, a força magnética, mais uma vez, se comportando como força centrípeta, apontando para o centro da curva. E uma translação no eixo X, ela anda, né, para fora, no sentido positivo de X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas desse íon. Logo, com base nos valores Q, B, N e T, pode-se determinar a massa do íon. Bom, a partícula é positiva, então está certinho ali a regra da mão direita, regra do tapa, regra da mão direita espalmada. Nós temos o campo saindo, você vai ter que apontar para trás. Tudo bem? Velocidade vertical para cima e a força aqui, pessoal, na horizontal para a direita. Tá ali a velocidade no dedo polegar, o campo saindo, né, no sentido positivo do eixo X, tudo bem? E a força eu posso colocar ali saindo da palma da minha mão, indo para o centro da curva. Então vamos lá, temos mais uma vez a força magnética se comportando como força centrípeta. Então tem força centrípeta, mv² sobre r, força magnética QVB. Galera, repara, ele admitiu essa velocidade perpendicular ao campo magnético. Repara que nenhuma opção tem aqui seno de θ. Então, o seno de θ foi suprimido porque seno de 90 é igual a 1. Tudo bem? Então, ficou mv² sobre r igual a QVB. Sem o seno de θ, porque seno de θ é igual a 1. Bom, galera, dá para cortar esse quadrado com esse v. Então, fica mv sobre r QB. Lembra que velocidade é espaço por tempo, ΔS por ΔT? E essa partícula percorre um comprimento, né, andando no eixo X, no mesmo tempo em que ela desenvolve, que ela descreve n voltas de comprimento
2πr. Então temos aqui, ΔS seria N vezes o comprimento de uma circunferência só, 2πr, sobre esse tempo t que ela fica no interior desse campo magnético. Então N, 2πr é o comprimento que ela percorreu nas voltas, dividido pelo tempo que ela ficou dentro, né, desse campo magnético. Bom, substituindo aqui no lugar de velocidade, repara aqui, é só colocar N2πr sobre T no lugar de velocidade. Então fica M, voltando para a fórmula, né? mv, o V agora é isso, igual a RQB. Dá para cortar raio com raio, então teremos massa igual a QBT sobre 2πn. Galera, gabarito letra A. Bom, espero ter ajudado, muito obrigado e até a próxima.